nominal, porque ela está complementando um nome. Está fazendo com que esse nome seja um nome diferente, um nome que é uma nova casa, não é uma casa qualquer. É um nome que tem um complemento, ok? Vamos ver então o que é um complemento verbal. Bom, se o complemento nominal tinha a função de complementar um nome, um substantivo, o complemento verbal, o que seria? Um complemento para um verbo. Mas veja, verbo precisa de complemento? Nem todos precisam de complemento. Verbo precisa de complemento e preposição? Nem todos. Aí nós conhecemos uma classificação desses verbos: intransitivos, transitivos indiretos e transitivos diretos. Um verbo intransitivo é aquele que não seleciona nenhum argumento. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso selecionar para ele nenhum complemento, que seria um complemento verbal, nenhuma preposição mais complemento. Eu não preciso selecionar nada. Ele não precisa de complemento para ele funcionar. Veja o exemplo da frase: os homens vivem bem nesse país. Os homens vivem bem. Mas aquele bem não é um complemento? Não, é um advérbio. É um advérbio de modo. Então, vive-se como? Vive-se bem. Um advérbio de modo que está simplesmente modificando o verbo para enriquecer a frase, para você dar uma característica para aquele viver, né? Ele não vive mal, ele vive bem. Mas ele, nesse caso, não é porque o verbo precisa dele. Esse verbo não precisa. Pode dizer assim, os homens vivem, né? Quer dizer, eles vivem, eles estão vivos. Então, o verbo viver é um verbo intransitivo. É um verbo que não precisa de maneira nenhuma de uma preposição ou de um complemento. Aí você vai olhar um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto significa que ele vai selecionar um objeto direto. Epa, mas o que é objeto direto? É aquilo, veja lá o exemplo. Hoje ele tem um pensamento. Quero passar no vestibular. Eu acho que esse é o pensamento de vocês também, né? E o nosso? Você quer passar no vestibular? Então presta bem atenção nisso. Hoje ele tem um pensamento. Quero passar no vestibular. Esse verbo, de acordo com a regência do verbo ter, não precisa de uma preposição, mas precisa de um complemento. Quem tem alguma coisa, eu não posso dizer ele tem. Só se eu estiver respondendo uma pergunta. Ele tem uma câmera fotográfica? Ele tem. Aí sim, mas o que eu estou dizendo que ele tem? Uma câmera fotográfica. Eu estou retomando aquilo que me perguntaram. Então, de qualquer forma, eu estou buscando um complemento em outra oração. Então, o verbo ter é um verbo transitivo direto, porque ele seleciona um argumento, ele seleciona um complemento verbal, que é aquilo que vai complementar o sentido do verbo. Esse verbo não tem como existir, fazer sentido sozinho, sem selecionar esse complemento, porque de acordo com a regência dele, quem tem alguma coisa. Tá, dá uma olhadinha no outro exemplo. Gostamos de viver em paz. É um verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta alguma coisa. Eu gosto você. Eu gosto chocolate. Eu gosto bala. Não, né? Você gosta de alguma coisa. Eu gosto de você. Eu gosto de bala. Eu gosto de viver. O verbo gostar não só seleciona um complemento verbal, porque ele seleciona, você tem que gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa, como ele seleciona uma preposição. Então, nós chamamos esse tipo de verbo que precisa da preposição de, a, para. Esses verbos são chamados de transitivos indiretos. E eles são essenciais para você compreender os complementos verbais. São aqueles complementos que vão justamente dar sentido para esses verbos. O verbo intransitivo não seleciona complemento. Então, por enquanto, ele está tranquilo, você não precisa pensar nele. Mas os outros dois tipos de verbos, o transitivo direto e indireto, são essenciais para você compreender objeto indireto e objeto direto. Então vamos ver o que é um complemento verbal. Veja o exemplo da frase. Nós compramos uma casa. O verbo comprar necessariamente precisa selecionar um complemento verbal. Que tipo de complemento verbal ele precisa? Pelo verbo comprar ser um transitivo indireto, significa que ele precisa de um objeto direto. Então, quem compra, compra alguma coisa. Não compra de alguma coisa, alguma coisa, com alguma coisa, para alguma coisa. Compra alguma coisa. Nós compramos uma casa. Então, eu estou comprando apenas um objeto. Esse uma casa seria o objeto direto. É aquilo que é selecionado pelo verbo. Eu tenho um verbo, que é o verbo comprar,
E o que eu preciso para complementar esse verbo, que eu chamo de complemento verbal, é o objeto direto, porque verbo comprar é um verbo transitivo direto. O que eu preciso é desse complemento, é um complemento verbal. Comprar uma casa, comprar churros, comprar balas. Qualquer poderia ser a palavra que estivesse ali. Ele seria um verbo transitivo direto e, portanto, o complemento verbal que ele seleciona seria um objeto direto. Se você imaginar uma frase, ele precisa de férias. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu não só estou pensando num complemento verbal, como estou pensando numa preposição. Essa preposição é totalmente necessária, porque quem precisa pela regência do verbo precisar é de alguma coisa. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, ele precisa de férias. Ele precisa de alguma coisa. Nesse sentido, então, nós temos um objeto indireto, porque o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. E por isso ele seleciona um objeto indireto. Fácil, né? Dá uma olhadinha, então, no que são agentes da passiva. Agente da passiva. O que é, então, o agente da passiva? É aquele termo que vai determinar quem é o sujeito dentro de uma oração na voz passiva. Então, veja, o verbo está na voz passiva, ele vai determinar de quem nós estamos falando. Veja o exemplo. O pote foi quebrado pelo menino. Então, veja, nessa oração, o pote foi quebrado pelo menino, você não tem dúvidas de que o pote é o sujeito dessa oração. Mas por quê? Porque ele que sofreu a ação de ser quebrado. Mas quem que fez a ação? Quem agiu? O menino. Esse menino, quando você coloca uma frase, então, nessa voz passiva, esse menino é introduzido por um pelo. Pelo quer dizer por, mais o. Então, pelo menino. O que isso quer dizer? Que esse pelo menino é um agente da passiva. É quem exerceu a ação de fato quando uma oração está na voz passiva. Então, veja, o verbo está na voz passiva, a oração está na voz passiva, mas o menino que exerceu a oração é introduzido pelo por e, por isso, eles são, pelo menino, um agente da passiva. É o que determina quem é o sujeito, quem é a pessoa que age dentro de uma oração que está na voz passiva. Porque se eu fosse mudar essa oração, seria: o menino quebrou o pote. E aí o menino seria o sujeito da oração e seria quem é o responsável por quebrar o pote. Quando eu inverto essa ordem, o sujeito da oração passa a ser o pote, porque é ele que sofre a ação pelo menino. Ok? Vamos então dar uma olhadinha nos termos acessórios de uma oração. Então nós vimos que alguns termos são essenciais de uma oração, outros são complementares, quer dizer, eles enriquecem aquela oração, eles te dão mais argumentos, eles te dão mais características, e outros são acessórios. São que nem o brinco que você coloca, a pulseira, as coisas que nós gostamos, né, meninas? É a bolsa, é um acessório. É essencial que você saia de brinco? É um complemento? Não, é um acessório. É simplesmente um acessório, é aquilo que você acrescenta numa oração e que nem não necessariamente ela é essencial e nem complementar. Ela simplesmente é um acessório. Dá um brilho, deixa aquilo mais luxuoso, mais bonito. Então vamos dar uma olhadinha no primeiro termo acessório. É o adjunto adnominal. E qual é a função do adjunto adnominal numa oração? Ele, na verdade, tem uma função muito similar à função do substantivo. Aliás, se você substituí-lo por um substantivo, você consegue ter um sentido na oração. Veja o exemplo: busque o caderno velho. Esse caderno velho eu posso substituir por apenas o. Como assim? Busque-o. E faz sentido. Claro, eu tenho que ter citado esse caderno velho em algum momento da minha oração, do meu texto, do meu diálogo. Mas se eu digo busque-o, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo todo aquele caderno velho pelo o. Então, busquei o. Quer dizer que essa oração, o caderno velho, ela certamente é um adjunto adnominal, porque na verdade ela delimita um substantivo. Então, a gente já sabe que o adjunto adnominal é uma função muito próxima com a função do próprio substantivo. Então, ela é delimitada por esse adjunto adnominal.
O próximo, então, é o adjunto adverbial. E qual será a função do adjunto adverbial? É como o adjunto adnominal, só que o adjunto adverbial ele tem uma função como do advérbio. Ele vai indicar a circunstância em que algo aconteceu. Por exemplo, ela gritava de medo. O que isso significa? Ela não só gritava, mas estou caracterizando essa forma dela gritar. Ela gritava do quê? De medo. Ela podia gritar de alegria, não poderia? Dessa forma, qualquer um deles, de alegria ou de medo, seria um adjunto adverbial, porque ele vai indicar uma circunstância que aconteceu aquela situação. Veja outro exemplo. Saia comigo. Eu posso dizer saia, não posso? Saia. O que eu estou fazendo? Mandando a pessoa para o espaço, né? Saia. Ou eu posso dizer saia comigo. É comigo que você tem que sair. Ou eu posso, de repente, pensar na minha amiga que quer sair com alguém e eu resolvi ser cupido. Eu digo assim, saia com ela. Eu falo para um rapaz que ela está interessada. Saia com ela. O que eu estou fazendo? Estou dizendo com quem ele vai sair. E com isso eu estou fazendo um adjunto adverbial de modo. Quer dizer, uma circunstância em que eu quero que aquela pessoa saia. Saia esta noite. O que eu estou dizendo? A pessoa está deprimida em casa, chegou, olha, por que você está tão deprimida? Não fique deprimida. Saia essa noite. Eu estou dizendo qual que é o modo que ela deve sair.